Repugnância, medo, ódio e preconceito. Estes são alguns dos sentimentos que definem a homofobia, uma aversão contra homossexuais que muitas vezes se transforma em crime. A população LGBT constitui um grupo vulnerável, sendo alvo de violações de direitos humanos em diversas partes do mundo. O Brasil é considerado um dos países mais perigosos para gays, lésbicas e transexuais. Segundo dados da organização Grupo Gay da Bahia, nos últimos 4 anos, quase 2.000 pessoas morreram em ataques homofóbicos no país. Em média, uma pessoa LGBT é assassinada a cada 27 horas. E para jogar luz sobre este cenário assustador, o Assembleia Debate, nosso programa de hoje, desta semana, fala justamente sobre este tema, homofobia. Aqui comigo, o coordenador estadual de políticas para a diversidade sexual, Cássio Rodrigo. Recebo também a Heloísa Gama Alves, que é advogada e integrante da Comissão da Diversidade Sexual e Combate à Homofobia da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Ainda comigo, o ativista Jindri Book, que é publicitário, jornalista e uma das maiores estrelas da noite gay de São Paulo. E recebo também um outro ativista aqui conosco, o Elvis Justino, que participa da Família Stronger, um projeto organizado pela sociedade civil contra a homofobia. Sejam todos muito bem-vindos aqui no programa com a gente. Mas antes da gente começar a falar, a discutir, a debater, vamos assistir uma reportagem sobre este tema. Acompanhe aí. 2 professores de uma cidade no interior da Bahia mortos. Seus corpos carbonizados foram encontrados no porta-malas de um carro incendiado. Uma travesti atingida por 5 disparos nas ruas de uma cidade no Rio de Janeiro. Uma lésbica agredida até a morte na Grande São Paulo. Casos como esses aconteceram este ano em todo o país. Fazem parte de uma grande estatística que põe o Brasil como um dos países onde mais se mata pessoas por intolerância sexual no mundo. Apenas em 2016 foram 300 pessoas até agora. Nos últimos 4 anos foram mais de 1.600 mortes relacionadas à sexualidade das vítimas. É a homofobia. A palavra homofobia significa a repulsa ou o preconceito contra pessoas que se relacionam com outras do mesmo gênero ou do mesmo sexo. Quando nós voltamos, o mesmo grupo que estava lá partiu para mim e me deu um chute, deu 3 voadoras, assim, ele correu, fez 1, 2, 3 e bateu em mim. Ele bateu aqui assim, eu tinha estourado um rim. Hoje eu vivo só com um rim, por conta dessa violência. Podemos entender a homofobia como uma atitude de colocar a outra pessoa, no caso o homossexual, na condição de inferioridade. Ou seja, expor a heterossexualidade como padrão. O fenômeno é complexo. A homofobia compreende desde as conhecidas piadas para ridicularizar até ações como violência e assassinato. Atos que podem ir do bullying na escola You're bored, is it? None of your business who it is, right? I gives a kiss. até o assassinato em massa, como aconteceu em uma boate gay em Orlando. A Assembleia Legislativa instituiu no calendário oficial do Estado o dia 17 de maio como Dia de Luta contra a Homofobia, por projeto do deputado Carlos Gianazzi. Vou até anotar aqui a data. Eu não sei nem como a gente começa a conversar sobre um assunto tão delicado, tão enraizado no nosso dia a dia, tão perto da gente, com parentes, amigos, e tão radical, né? Cássio, tudo bem? Seja bem-vindo aqui no nosso programa. Falar de homofobia não é tão simples assim, né? Mas deveria... De homofobia, não. De homossexualidade não é tão simples. Falar de homofobia é mais difícil ainda, né? Com certeza, Silvia. Eu acho que quando a gente fala da violência contra LGBTs, e principalmente assassinatos, nós estamos falando de um irmão, nós estamos falando de um sobrinho, de um neto, de um filho, e são pessoas que
acabam mortas por algo que é inerente a elas. Eu sou gay, assumidamente. Eu sofri ataque de skinhead em 97. Meus pais, na época, já sabiam que eu era gay, já sabiam qual era a minha orientação sexual. E eu acho que o mais difícil era como que eu ia chegar em casa, né, com o rosto marcado pela violência e contar para eles que eu tinha apanhado por ser quem eu era. Caramba, quantos anos você tinha? Eu tinha 24. Você tinha medo de sair às ruas só porque você é gay? Olha, eu fiquei muito traumatizado depois disso, porque isso Depois aconteceu disso, no antes- transporte público. Antes eu não tinha essa noção da violência. A gente ouvia falar, a gente conhecia pessoas, mas não tinha chegado tão próximo a mim. E como foi no transporte público, depois desse caso, eu fiquei muito tempo sem conseguir entrar num ônibus, num metrô, enfim, porque eu não me sentia seguro. Conta pra mim, eu vou até pedir licença pra vocês aqui, a gente tá ouvindo esse relato, porque antes de vocês fazerem parte de grupos, de ONGs, de movimentos, vocês são seres humanos, vocês são filhos de alguém, amigos, como eu falei aqui, e vocês, assim como eu, têm medo de coisas, assim, mas no seu caso, não tem uma explicação, né? É como se eu, por eu ser mulher, não poder sair às ruas. Eu sou mulher, nasci mulher, ando como mulher, não posso sair às ruas porque eu posso ser atacada a qualquer momento. Como é que foi essa história aí? Você estava voltando de onde? Estava indo para onde? Eu estava voltando, eu tinha ido com um amigo visitar um outro amigo nosso em Osasco, estava voltando de trem. Era de dia, de noite? Era 18 horas. Ah, Era cedo. é. E aí nós estávamos na plataforma esperando o trem chegar e eu vi que tinha um rapaz olhando insistentemente pra gente. Falei pro meu amigo, olha, acho que vai dar confusão. Aí ele andou mais pra frente e sumiu da nossa vista. O trem chegou, nós entramos e aí ele veio lá do fundo do vagão na nossa direção. E ele já veio direto, Tava onde sozinho? a gente estava sentado, e já começou as agressões verbais. Então, chamando Do a gente... nada? Do nada. Sem vocês estarem fazendo nada, vocês só estavam sentados conversando. Sentados, conversando. Ele já começou dizendo que nós éramos viado, que ali não era lugar de viado, que era pra gente descer. Eu sempre fui muito radical nesse sentido, e eu disse pro meu amigo, vamos enfrentar, né? É 2 contra 1. Aí meu amigo ficou com medo e disse, não vamos arranjar confusão. Vamos descer na próxima estação. E a gente se levantou para ir para a porta, para descer na próxima estação e evitar a confusão. E nisso ele se apoiou naqueles canos que tem Isso. para segurar, Isso. e ele me deu um chute, ele levantou as pernas, o chute acertou aqui, quebrou essa parte aqui do rosto, esse osso, né? Eu tive uma fratura aqui, e aí eu já me lembro de pouca coisa, porque eu já fiquei meio atordoado, eu lembro que o meu amigo desceu comigo na estação, a gente ainda foi pedir socorro na segurança da estação, abriu um boletim de ocorrência, que eles sumiu o boletim de ocorrência na estação, e a gente falou, olha, é uma pessoa que está vestida com uma calça camuflada, está com um coturno, e aí você ouviu o segurança passar, é um homem, assim, passou uma descrição completamente contrária do Homem que a gente caucasiano, tinha dito. 25 anos, Quer dizer, andando pelo corredor. não, ainda Poderia ser ouvi qualquer um. assim do segurança, olha, vai embora, você saiu andando, tem gente que sai de maca. E foi isso, entendeu? Era 97, era anterior à Lei 10.948, a Lei 10.948 é de 2001, então era uma época que a gente não tinha nada que nos assegurasse garantia alguma. E você seguiu sua vida? Segui minha vida, eu já era militante, acho que eu continuei militando mais ainda. Alguém aqui já passou por isso também? Já sofri agressão quando era criança, voltando da escola, porque assim, eu sou do interior das Minas Gerais. Que cidade? São Francisco, no norte de Minas, né? E aí na cidade tinha aquela coisa, a gente não sabia o que era bullying até então, né? Hoje, felizmente, nós sabemos o que é bullying e tudo mais. E aí os meninos ficavam chamando de mulherzinha, de bichinha, de tudo mais. E como eu não dava muita atenção, teve um que chegou às vias de fato. Eu estava chegando da escola, quando adentrei o portão de casa, ele me seguiu. Aí só lembro que eu levei um soco nas costas e caí de costas. Isso devia ter uns 10, 11 anos por aí. Também do nada. Do nada. Ele veio porque eu não revidava as agressões dele. Então, são agressões que vêm do nada e surgem do nada. É o simples fato de você ser. Então, por isso que tem aquela coisa, os
parlamentares não querem criar lei para punir a homofobia, porque diz que é um crime como outro qualquer. Mas não é um crime como outro qualquer. Pelo simples fato da pessoa ver a gente um diferente que não é igual a eles, entre aspas, né, na questão do jeito de ser, do andar. Às vezes, muitos são delicados, outros não. Mas isso não faz da gente diferente do ser humano, muda o né? caráter. Só pelo simples fato da Muda o gente ser caráter. diferente do que eles estão acostumados a ser, eles querem agredir a gente por causa disso, né? Então eu sofri essa agressão quando eu era criança. Essa foi a única. Não, aí depois adulto também sofri outra aqui em São Paulo, quando eu vim para São Paulo. Aí sorte que tem o DECRAD, né, que é a Delegacia de Crimes de Intolerância. Temos o Cássio, que é até então era da Coordenadoria dos Assuntos da Diversidade, Heloísa Alves. São pessoas que a gente foi encontrando no caminho e agregou muito a nossa vida e está aí nessa luta, né, pra gente tentar construir um mundo melhor. Você também já passou por alguma coisa assim, Alves, ou não? Bem, olha, eu me lembro que a única agressão que eu tive na vida foi quando teve a conferência na Zona Sul, a Conferência Livre. Foi uma conferência livre LGBT, nós estávamos voltando para casa. Chegando na estação de trem tinha um homem alto, e aí ele começou a chamar a gente de viado, e eu sou desbocado. Aí eu peguei e já fui falar pra ele, não, peraí, por que você tá xingando a gente? Sabia que isso é homofobia? Aí ele pegou e me deu um soco. Aí foi na hora que o pessoal, a galera que tava comigo, tentou também reagir. Eu falei, não reage. Chamamos a segurança, abrimos um boletim, que também sumiu, desapareceu o boletim, né? Mas aí depois eu consegui os dados dele, consegui conversar com a mulher dele, consegui conversar com ele após, ele pediu desculpas, eu falei, então deixa pra lá. Aí depois eles falaram que o filho dele também era homossexual, que queria expulsar de casa, e nós entramos num acordo para eu não processar ele e ele não expulsasse o garoto de casa. Fala pra mim um pouquinho o que é a família Stronger. Porque de bate-pronto assim é uma família fortificada, uma família fortalecida, mas o que é essa família Stronger que você faz parte? Não, a família Stronger, ela na verdade nada mais é do que um coletivo, um grupo de jovens que justamente se uniu para combater a homofobia. Tanto a homofobia é essa parte das agressões físicas, como das agressões verbais também, né? Nas escolas, as agressões que sofrem também dentro de casa, porque a família, infelizmente a família que deveria ser o núcleo, deveria ser a base de tudo da nossa vida, não é quando se trata de um homossexual, quando se trata de uma transexual, porque quando a gente se descobre, quando a gente fala para os nossos pais, nós somos expulsos de casa. Então a família Stronger existe justamente para acolher essas pessoas que são expulsas de casa, ou que não conseguem ter um diálogo com seu pai, com a sua mãe, que não conseguem ter um diálogo na sua escola, que não conseguem ter amigos por ser homossexual ou por ser transexual. Então é para isso que a família Stronger existe, justamente para dar um apoio para essa pessoa na sociedade que nós vivemos. A Heloísa, você faz parte dessa área de leis? Ou, enfim, dessa movimentação que a gente pode vir a ter com mais leis, enfim, com mais direitos, deveres também, enfim, como qualquer outro cidadão, mas com um olhar um pouquinho mais segmentado, né? Que leis que a gente tem, o que tem aí no mercado para ajudar essas pessoas? Aqui no Brasil a gente tem um problema muito sério, porque na realidade o Poder Legislativo, e aí principalmente o Congresso Nacional, quem é que deveria criar as leis protetivas aos direitos dessa população, não cria. Então a homofobia, ao contrário do racismo, não é criminalizada aqui no Brasil. Né? Como é que é? A homofobia não é crime aqui no Brasil. Não é crime. Então você agredir... o chute no seu rosto, o boletim que você fez sumiu, as agressões que você sofreu ao longo da vida, ou um homicídio, foi um acaso, um tombo que você levou. Ou um homicídio motivado por crime de ódio, porque isso é um crime de ódio, né? Não é criminalizado, não é ao contrário do racismo, que é crime, a homofobia e a transfobia, que a transfobia é a aversão a travestis e transexuais. Então é uma vertente, um né? outro braço uma aí, questão né? Em relação à discriminação, à identidade de gênero e não à questão de orientação sexual, homossexualidade. Sim. Então, o que acaba acontecendo é que nós não temos uma legislação efetiva, né? Nós temos aqui no estado de São Paulo uma lei estadual, a lei que o Cássio mencionou há pouco. Eu até anotei aqui 10948, 10948. né? Eu até queria falar que lei é essa, que diz respeito, que você falou, ainda não tinha lei, não, já tinha lei, né? Não tinha. Não tinha lei. Eu queria saber o que é esse ainda não tinha lei. O que significa que quando veio essa lei, né? Enfim. Essa lei é de 2001. 2001. Ela foi em 97. Acabou de completar 15 anos, ela é uma lei administrativa, ou seja, qualquer ou lésbico, ou gay, ou bissexual, travesti, transexual que sofre uma discriminação
pode fazer uma denúncia com base nessa legislação. Essa denúncia é direcionada para a Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania, onde é aberto um processo, pode ser instaurado um processo administrativo que vai averiguar, tem uma comissão processante que julga esses casos. Então, a parte que foi acusada de discriminação pode ser uma pessoa jurídica, pode ser uma pessoa física, pode ser um servidor público, não tem exceção. E caso configurada, comprovada a discriminação, a punição vai desde uma advertência até uma multa, ou se for um estabelecimento comercial, até a possibilidade de suspensão da licença ou cassar o alvará. Agora, eu só queria falar uma coisa aqui também para quem está em casa, que entendesse. Às vezes as pessoas, às vezes eu sei que até sem querer que elas falam, né? Qual a sua opção sexual? Não é uma opção, né? Não, ninguém opta em passar por isso. Né? Ninguém opta em passar por isso. Assim como a gente fala, os gays se dão muito bem na área de artes, na área de beleza. Também não é só que eles se dão bem nessa área, é a área que é permitido. Que é a área que se é dá mais bem, porque poderia ser um grande engenheiro, você drag, um super médico, um gerente de banco para coordenar as minhas finanças. Mas aí tem essa coisa intrínseca na sociedade. Um político, um deputado, um presidente da República, por que não? Por que não, né? Isso não tem a ver com a orientação, não opção, que a gente fala. Porque tem gente que está em casa assistindo a gente agora que fala, é a opção dele, ele pode mudar. Eu não nasci É como pedir pra eu deixar de ser mulher. Não, gente. Nem eu, nem o Cássio, mulher. nem Dindri, nem Elvis, nós acordamos um dia e falamos, eu vou ser lésbico, ou ele gay. Não é. É para onde está direcionado o nosso afeto sexual, afetivo, né? Porque as pessoas ligam muito à questão sexual apenas e não é. É o afeto, é o amor. E toda forma de amor vale a pena, toda forma de amor tem que ser respeitada. E a nossa Constituição, ela fala do princípio da dignidade humana, ela veda qualquer tipo de discriminação. Né? Agora, pode falar, Cássio. E assim, Silvia, eu sempre faço a seguinte reflexão quando eu faço uma palestra. Se é uma escolha, em que momento que as pessoas heterossexuais levantaram, foram escovar os dentes, olharam para o espelho e escolheram, optaram gostar do sexo oposto? Elas tinham 10 anos, né? 12, é o mesmo pensamento, né? 15, elas saíram do armário só aos 30. É a mesma questão, né? Que maluco então, pensar isso. Se você refletir que você nunca teve essa escolha, nunca foi sua opção, não é nossa. Porque não é opção, né? E não é escolha. Até porque se a gente pudesse escolher, ninguém ia escolher a pior parte, a parte ninguém ia mais optar difícil. em passar por tudo isso. Não é gostoso eu andar de mãos dadas com a minha namorada e com medo de ser agredida, de ser xingada, de ser discriminada. Vou pegar esse seu gancho, porque assim, me corrija também se eu estiver errada. A impressão que eu tenho é que a homofobia é maior pro lado dos homens. Ou pro lado das lésbicas também. Eu digo assim, a parte do agressor que vem parece que ofende mais. Eu posso estar falando bobagem, espero que a Heloísa e o Cássio me corrijam. Mas assim, nós vivemos num país totalmente machista, em que o homem pode tudo e as mulheres podem nada. E o homem tem aquela fantasia das mulheres juntas e tudo mais. Então, assim, é permitido isso porque assim, é lindo, as duas... Olha, eu posso entrar ali no meio porque tá faltando alguma coisa, na concepção do homem machista. Tá. Olha, elas estão juntas porque elas nunca tiveram um homem para fazer o que é o legal da história. Então, para eles é a coisa da fantasia. Então, é permitido. Agora, 2 homens já é uma coisa mais agressiva. Tanto é que quando ele parte para esse campo do fetiche, da fantasia, sempre pode a namorada com outra e tal. Mas entrar um homem na relação para ficar com a namorada e 2 homens juntos, aí é complicado. Aí a coisa muda de figura. Então tem muito a ver isso com o macho alfa dominante da relação. Você fala lá no meio das fantasias, fala, somos um casal, eu e meu marido, vamos brincar, vamos trazer outra pessoa para o relacionamento, pode vir mulher. Entrar outro homem, aí já é coisa. Você passou por alguma situação dessa, Heloísa? Não, eu não passei por uma situação dessa, mas eu sempre falo, eu me sinto privilegiada, porque uma coisa é eu ser uma mulher branca, né, de classe média, relativamente feminina, lésbica. Outra coisa é uma mulher de periferia, negra e mais masculinizada, vamos dizer assim, não gosto muito desse termo. É completamente diferente, né? Ela está muito mais exposta a uma discriminação do que eu estou, né?
Então, é completamente diferente. Agora, a gente ouve muito aquilo. Ah, você é lésbica porque você não teve Não foi alguém apresentada. que... É, exatamente. Não foi apresentada corretamente. Então, a gente sofre muito isso. E o machismo vem junto, né? Porque não é só o fato de você ser a discriminação pela orientação sexual. A discriminação também junto com o machismo, porque o machismo está sempre presente também. E são violências diferentes, Silvia. Eu acho que quando a gente pensa no universo LGBT, por exemplo, mesmo, né, quando um homem machista gostaria de estar no meio de uma relação de duas mulheres, não deixa de ser um ato violento aquela expressão de afetividade, de amor. Então, o que eu entendo, por exemplo, em termos de graduação de violência, até pelo trabalho que a gente faz, é que quando você olha para, por exemplo, travestis e transexuais, o índice de assassinato delas, a morte é sempre mais violenta, é por tiro, né? Elas estão expostas a essa violência, que é a violência, muitas das vezes, da rua, do espaço público. Então, é complicado ser travesti e transexual, porque você acaba se expondo a essa violência, que é a violência da rua. A violência para os gays, para homens gays, é uma violência, por exemplo, que está no espaço mais interno da casa. Muitas das vezes eles são mortos nos seus apartamentos, são vítimas de latrocínio. E nesse momento em que eles são vítimas de latrocínio, eles são duplamente vitimizados, porque dizem, ele foi morto dentro de casa porque ele levou para dentro o agressor. Né? Como se a gente pudesse, né, se tivesse uma plaquinha dizendo quem é agressor e quem não é, para você descobrir, e aí você poder saber quem você leva ou não para sua casa. Então, é duas vezes vitimizado. E quando você olha a questão das mulheres lésbicas, ou mesmo dos homens trans, você tem um problema que é o que a gente chama do estupro corretivo. Exatamente. Como é que é? Estupro corretivo. Então, são homens que Desculpa, acham... mas essas palavras não coordenam as duas juntas. Estupro corretivo. É uma forma de você corrigir com estupro. Corrigir a questão dela ser lésbica ou ser muito masculina. E muitas vezes com o consentimento da própria família. Ou integrantes da própria família, Ou né? integrantes da Primo, própria das família. vezes são integrantes da própria família, né? É estupro Teve corretivo. um caso aqui, inclusive, em Mauá, de uma menina que entrou na família Stronger, que ela falou que o padrasto dela, que era pastor evangélico, a estrupava para ela virar mulher. Porque ela não era mulher, então. Ela era lésbica, então ela queria ser homem. Então, para ela ser mulher, ela tinha que ser estrupada. Gente, vocês estão falando isso aqui de um jeito tão comum, isso é uma coisa muito comum mesmo. Acontece. Eu nunca tinha ouvido algo Tem parecido. vários casos aqui no Infelizmente, estado de São ocorre. Paulo, que a gente já teve notícia. Infelizmente. Uau. Cárcere privado, várias coisas. Cárcere privado, Cárcere estupro coletivo, privado. corretivo. Corretivo. É que eu tô, na minha cabeça tá o coletivo. Você fala, bom, isso eu já ouvi falar. Agora, corrigir com estupro quer dizer, vai lá, faz, que é pra E com a consentimento pessoa sair dessa familiar, vida. E com consentimento familiar. Com consentimento familiar. Familiar. Meu Deus do céu. Ó, gente, vamos fazer o seguinte, vamos pausa para uma aguinha, que tá difícil. Eu vou deixar uma pergunta aqui no ar para vocês que estão em casa, ver se vocês têm a mesma sensação que eu, assim. A impressão que eu tenho é que o homossexualismo, o amor, a homoafetividade está sendo mais bem aceita, porque a gente vê mais pessoas hoje em dia andando de mãos dadas do mesmo gênero. Será que isso é só uma impressão? É verdade? Como é que tá essa pegada? Bom, a gente vai para um rápido intervalo, mas eu volto já já, hein? Não sai daí não. Estamos de volta com o programa Assembleia Debate, que hoje fala sobre homofobia. Aqui comigo, o coordenador estadual de políticas para a diversidade sexual, Cássio Rodrigo. A gente recebe também a Heloísa Gama Alves, que é advogada e integrante da Comissão da Diversidade Sexual e Combate à Homofobia da Ordem dos Advogados do Brasil, na seção São Paulo. E ainda comigo, o ativista Jindri Buck, que é publicitário, jornalista e uma das maiores estrelas da noite gay de São Paulo. E não menos importante, mas em último aqui na apresentação, a gente tem o Elvis Justino, que participa da família Stronger, um projeto organizado aí pela sociedade civil contra a homofobia e outras coisas também. Eu deixo uma pergunta no ar aqui, antes da gente ir pro nosso intervalo, falando que eu tenho a sensação de que parece que as pessoas
estão sendo mais aceitas, os casais gays nas ruas, porque a gente vê mais gente andando de mão dada, se beijando, quer dizer, parece que estão assumindo mais. É verdade ou é só impressão? Quem quer falar aí? Não, é verdade. As pessoas estão se assumindo mais. Eu acho que, embora a gente não tenha, como nós falamos aqui no primeiro bloco, uma legislação que garanta nossa cidadania, nós temos leis administrativas, né? Como a gente falou, o estado de São Paulo tem a 10948, mas Rio de Janeiro tem outros estados têm, tem leis municipais. No estado de São Paulo, Campinas tem. Só relembrando, fala mais um pouco, o que é essa lei mesmo, para quem não pegou o primeiro bloco? A lei 10948 é uma lei que proíbe atos discriminatórios contra a população LGBT no estado de São Paulo. Ponto. E que nasceu aqui nessa casa, né? E quem nasceu aqui dentro na Assembleia Nasceu na Legislativa. Assembleia. Isso É, importante daí falar. só mais um detalhezinho. Proíbe. Tá. Então acontece o que se eu for contra essa lei? Ela prevê punição. A punição é advertência, multa, suspensão do alvará de funcionamento estadual e cassação do alvará de funcionamento estadual. Então, isso São tem, a essas ver, isso quatro. tem a ver com casas, supermercados, instituições Vamos públicas, dar um tarará. Não tem a ver com a exemplo. Silvia? Vamos dar um Ou com a exemplo. Heloísa? Tem sim. Então, se eu cometer esse ato contra Qualquer pessoa. qualquer pessoa, num lugar, eu também... A Silvia é punida? A lei diz o seguinte, quem pode ser punido? Qualquer pessoa, física ou privada, ou pública. Jurídica. Então, Tá. na verdade, ela atinge tanto a pessoa física quanto estabelecimentos Entendi. Não, comerciais. era só para entender, porque eu pensei agora que era só estabelecimentos comerciais. E servidores. Servidores também são punidos pela lei. Tá. São punidos pela lei e pelo Estatuto Que do pode Servidor ser Público. advertência, pode ser multa. Para a pessoa Tá. física, geralmente é advertência e multa. Tá. Então, o que a gente tem trabalhado na Sabe Secretaria o valor da Justiça? dessa multa? A multa ela vai de 1.000 UFESPs Tá. até 3.000 UFESPs e dependendo do grau de discriminação pode chegar a 5.000 UFESPs. E ela também vai aumentando se você for reincidente. Tá bom. Então, se você praticar mais de um ato discriminatório, Vai acumulando. aumentando a Vai multa. acumulando. Tá? Eu fico pensando aqui, é fácil a gente identificar quem não cumpre essa lei? Assim, é fácil provar? Porque- Depende de uma denúncia, né? Depende de uma denúncia, mas daí fica o diz que não diz, né? Assim, ela falou, mas O não foi assim que maior eu falei. problema dessa legislação é a prova. É, Porque a eu fico pessoa pensando que nisso, como a é que a gente pessoa que faz está pra provar? sofrendo uma discriminação, que ela está sendo agredida verbalmente, fisicamente, ela não vai olhar para o lado e ver quem ela pode pegar de testemunha na hora. Isso, né? é isso que eu fico Então esse é pensando, o como é que problema. tá? Quando você tem uma discriminação no ambiente de trabalho, é pior ainda, porque muitas vezes o gay ele é discriminado no ambiente de trabalho. Ele é mandado embora. É isso que eu ia falar. Cita um exemplo. Qual é um tipo de discriminação aí no ambiente de trabalho que pode estar Às relacionado? vezes ele é jogado de escanteio, ele sente uma discriminação velada do chefe, né? Ele sente olhares, no ambiente de trabalho muitas vezes é velado, não é uma coisa explícita. Agora, às vezes ele é demitido e ele sabe que ele foi demitido Meu por caso. essa razão. Você Meu pode caso, contar. eu fui demitido de uma empresa, que eu trabalhava como repositor, né, nessa empresa. Eu tinha acabado de entrar nessa empresa depois de 3 meses, e aí eu não passei na experiência. E eu fiquei, mas por que eu não passei se eu fiz tudo direito, se eu não cheguei atrasado, não faltei? Não estou entendendo, uma profissão tão fácil, tão simples, e eu já tinha experiência, e aí depois eu fui descobrir que o meu chefe, né, do setor, ele pegou e falou assim que ele não ia contratar viado para trabalhar no setor dele, né, porque ele era evangélico, ele não queria saber de viado trabalhando no setor dele. E aí ele preferiu me mandar embora. E você fez alguma coisa? Não, porque na época eu não conhecia a Lei 10.948. Se eu conhecesse, com certeza eu teria. teria processado ele e teria arranjado testemunhas, mas na época eu não O maior conhecia. problema é isso, é Olha, a Silvia, a prova. lei, ela é assim, quando a gente percebe, o maior número de casos são com relação a estabelecimentos comerciais. Mas na questão de pessoa física, como a Heloísa falou, a gente também tem uma estatística que a gente considera triste, que é o seguinte, a maioria das discriminações ocorrem em relações interpessoais. O que isso quer dizer? É o espaço da família, é o espaço da escola, Gente, é um lugar é onde o a gente espaço vive o tempo entre inteiro. vizinhos É mesmo. e é o espaço de trabalho. São esses os 4 espaços. Que é onde em que você vive, E gente. aí eu queria Onde você fazer um vive? contraponto Exatamente. com o racismo. Porque uma pessoa que sofre de
de injúria racial, de racismo, a família é a primeira a acolher. É como se cada membro daquela família tivesse sofrido aquela discriminação junto, os amigos. Na homofobia não é assim, na transfobia não é assim. Muitas vezes vem desse ambiente familiar a primeira discriminação. Então, E é quase que normal aceitar, né? Se veio de casa, tudo bem, eu vou passar por isso pela vida. Então é muito complicado, porque às vezes a discriminação vem do próprio Agora, no ambiente daquela contraponto do pessoa, lado de o cá, que dói a muito gente... mais, né? Exatamente, A né? dor é Que é muito alguém maior. totalmente que você tem afeto, que você tem sentimento pela pessoa e tratando você assim. Do outro lado, vou falar de você, assim, toda bonita, colorida nessa hora da manhã de uma sexta-feira. Brincando aqui, eu perguntei pra Dindri, você acordou que horas pra se maquiar? Acordei 4h30 da manhã. Mas antes ela me falou que ela já acorda assim. Que ela não é que nem eu, que tem que acordar horas antes pra se maquiar. Né? Vocês têm essa pegada feliz, essa pegada de, parece que tirar sarro da própria situação. Sim, com certeza. E me parece que vocês são mais bem aceitos, ou não? Assim, infelizmente por um lado e felizmente por outro, a sociedade ela tem um carinho mais especial para as drags, porque assim, eles não enxergam a coisa da sexualidade em si, da orientação sexual, da identidade de gênero. A drag para ele é um palhaço de luxo, que pode ser gay ou não, tal, mas assim, eu adentro cada ambiente que às vezes eu não acredito, assim, uma casa de gente super conservadoras para animar uma festa e tudo mais. E assim, o bom é que a gente tira proveito disso para a gente levar essa informação, às vezes indiretamente, às vezes diretamente, como é o caso que eu entreguei para você, o Esquadrão das Drags, que é um projeto maravilhoso. Vamos falar disso daqui então agora, que já que você deu o gancho. surgiu por esse menino Pra quem lindo que eu aí, o mostro Cássio aqui? Rodrigo, porque assim, os jovens e adolescentes, independente da orientação sexual, mas a maioria gays, lésbicas, travestis, estavam frequentando um espaço no centro de São Paulo, Largo do Aroche, e assim, eles não cuidavam direito do parque, do espaço, tinha muitos jovens bebendo e tudo mais, e aí eles formaram esse quarteto do Esquadrão, e a gente tem essa missão de conscientizar, formar e informar esses jovens para a questão, como a Heloísa falou, dos direitos, deveres da população, como respeitar o espaço público, respeitar o outro que está frequentando lá. Não foi de Noções propósito, básicas tá, também. gente? Olha a página que eu abri. Olha quem tá aqui, a nossa deputada Alessi Brandão. Não foi de propósito. Então essa é a Olha quem missão tá do aqui, Esquadrão, levar informação com muito bom humor, colorido e reverência, e a gente tentar mudar um pouquinho a nossa sociedade através disso. Você tem uma história legal aí. A tua mãe parece que te ajuda a Minha mãe é fã número 1, né? Como é que é Sempre isso que eu na tua posso- família aí? Como é que... Assim, não foi complicada Você tem essa irmãos? questão. Não, sou filho único. Filho único. Então, assim, não foi complicada essa questão da aceitação. Porque minha mãe, por ela sofrer preconceitos, porque assim, eu sou filho de um padre, né? Então, imagina o preconceito de uma mãe na cidade do interior. Para tudo que eu quero descer. Para tudo que eu quero descer. Começa de novo. Você é filho de um padre. De um Padre não tem padre. filhos. Não tem filho, mas meu pai foi uma exceção à regra. Nossa, e aí que minha ótimo. mãe sofreu esse preconceito, porque é uma cidadezinha do interior. Imagino. Uma mulher que era professora primária, apaixonada por um padre e ter um filho, ela quase foi escorraçada da cidade. Então ela já teve toda essa vivência do preconceito e aí ela me criou com isso, né? Com a questão do respeito Que e tal e história. tudo mais. E aí ela sempre aceitou, nunca Ela questionou. mora pra cá? Hoje ela mora comigo. Mora aqui em Ela São é Paulo. novinha, tem 85 anos apenas. E Que aceita. delícia. Como que ela chama? Conceição. Dona Conceição, Está parabéns. com ela, onde ela vai, ela está junto. Dona Ah, Conceição, todo mundo parabéns. conhece. Que filho lindo, que história sensacional. E ela te ajuda também Sim, sempre a que se eu posso. montar. Não, a porque não é primeira seu estilo. peruca, as primeiras maquiagens foi ela que comprou, porque então eu tinha saído da empresa que eu trabalhava, estava desempregado, e aí ela bancou tudo, porque ela acreditou no sonho e vamos junto, né? Fazer Então, isso daí. gente, vamos estabelecer então agora que parabéns, viu? Parabéns Obrigado. mesmo, que eu adorei essa história aí. Deixa eu estabelecer aqui um entendimento para que quem está em casa tenha as ideias mais clareadas aí. O que eu posso chamar de ofensa? Ou de algo que configure crime, por exemplo. No racismo a gente sabe já de algumas coisas. Né? A gente sabe alguns xingamentos, algumas frases que se fala que pode configurar crime. Com a homofobia, na hora que eu tô tendo uma atitude homofóbica, o que é? Porque às vezes as pessoas estão tão intrínseco no dia a dia que a gente acha que não é brincadeira, gente, é piadinha. Mas não é, né? O que dá pra gente aí, quem tá em casa, entender melhor do que a gente tá falando? Olha, eu Porque acho... todo mundo deve estar falando, eu não sou homofóbico. Eu aceito super. Tem um amigo. Tem Tem um amigo, mas deixa o amigo lá na né? casa dele. Aquela- Não chama aquela- ele, não chama ele pra vir no jantar de Natal, sei lá eu. O que é que configura aí pra gente entender mais claramente?
Você tem aqui... Viadinho, a gente falar essa palavra que vocês disseram aqui. Isso é homofobia. É uma discriminação. É uma discriminação. Eu falei uma coisa aqui também que não chega a ser homofobia, é um erro, que eu falei homossexualismo. Isso. E não é homossexualismo, é homossexualidade. Por quê? Porque o sufixo ismo está vinculado à doença. Doença. E não é uma doença. Não é uma Né? doença. Fique claro, a gente está deixando claro que isso daqui não é uma doença. Ó, desde 1973 que nós não somos mais considerados doentes. Desde 1999 aqui no Brasil que é proibido terapia de curas. Mas há 10 dias atrás eu recebi nas redes sociais um convite para uma palestra em Belo Horizonte, onde uma senhora, que se dizia psicopedagoga, ia ensinar como curar seus filhos homossexuais. Então, isto é discriminação. Porque se nós não somos doentes e se não é permitida a cura, quando você se propõe a curar, você está discriminando, até porque você está indo contra as normativas que existem. Mas, assim, a discriminação pode ser direta, Silvio. O que é direta? É você chamar de viado. É você virar para a lésbica e dizer que ela é sapatão. É você virar para uma pessoa que ela é travesti e dizer o traveco, ou chamar ele no nome masculino e não no feminino, porque ela é uma mulher, ela se apresenta como uma mulher. Isso é discriminação. Tem discriminações indiretas, como a Heloísa falou, que é, por exemplo, a falta de cordialidade. O Elvis falou do problema que ele teve na empresa dele. Então, né, são discriminações veladas, digamos assim. Eu não xingo, mas eu vou excluindo do convívio, seja o convívio na escola, seja o convívio no trabalho, enfim, né? O que pode ser visto como discriminação? Você não querer alugar o seu imóvel porque é uma travesti. Isso está na lei. Você não alugar ou você não garantir o aluguel por causa de orientação sexual e identidade de Chega gênero. a esse ponto? Chega, claro. Chega. Tem não motel. só por ser uma travesti, só por gays também. Tem gente que não aluga imóvel por ser gays e tal. Uai, gente, gay mora onde? Mora em Concepção casa. deles, Mora Estão em... indo pra Tá. rua, infelizmente. Não muito tempo atrás, casais homossexuais não conseguiam entrar em hotel, se hospedar Motel. junta, em hotel, motéis. Hoje em dia não, hoje em dia eles são, até porque a lei também pune esse tipo de conduta. Mas não conseguia se hospedar como casal. Isso acontecia não há muito Isso tempo já atrás. aconteceu um tempo comigo, uns 10 anos atrás de eu tentar entrar no motel e o cara fala, não, tá cheio, espera aí 1 hora, e a gente ficava lá esperando. E saía carro e nada, lá esperando. A noite inteira lá esperando e o quarto nunca tá vago. Isso já aconteceu comigo, já, uns 10 anos atrás. E não dá nem pra reclamar, né? Não. Vai reclamar o quê? Vai falar, eu quero 4, espera que tá cheio. Então, espera que tá cheio, os carros só saindo. Não, espera que tá cheio, e você lá esperando. Como é que você vai provar que não tá cheio, que realmente tem? Não tem como, né? Nesse nível. Gente, como é que andam as leis, os direitos em outros países? Eu tenho que falar isso de outros países porque o que é bom a gente copia, né? É bom pra se Sim. copiar, né? O Brasil ainda parece aí. São Paulo nós temos essa lei, ainda bem. E de quem que é essa lei? Vocês sabem daqui de qual foi o Ela deputado? era do deputado Renato Renato Simões. Simões. Renato Simões, que abraçou aí, que começou a dar um empurrãozinho. A gente só tem ela. Tem alguma outra tramitando aqui ou em outras áreas municipais, enfim? Como é que tá isso? Não, assim, a gente tem alguns estados que têm essa lei administrativa, o Rio de Janeiro, por exemplo, é um estado que tem, Tá. Mas são poucos estados que têm uma lei realmente similar, né? O ideal que nós precisaríamos era uma lei federal, que aí seria o Congresso Nacional. O casamento, por exemplo. O casamento, por que ele é permitido hoje no Brasil desde 2011? Gente, é muito Porque recente. o Supremo Tribunal Federal, em uma decisão, permitiu e reconheceu a união estável entre pessoas do mesmo sexo. Com isso, o Conselho Nacional de Justiça soltou uma portaria determinando que os cartórios sejam obrigados a converter uniões estáveis em casamento ou realizar o casamento direto, casamento civil direto. Então é uma portaria. Eu perguntei aqui no Nós intervalo, não vocês são temos- casados? Não. Não. Só namoro. Só namoro namora. também. Namora, Tô na pista. tá na pista. Não, o que você tinha falado, tô no harém, não, como é que é? Tô querendo montar um harém. Tô querendo montar um harém, tô na pista. Você namora, casada? Namoro. Mas ninguém quer casar, gente?
Vamos caminhando, vamos Eu já boto E numa você pessoa, viu a ninguém quer pesquisa casar. recente que o número de casamentos entre pessoas do mesmo sexo superou o número de casamentos dos heterossexuais. Sim, tá todo mundo né? separando, Então, assim, né? todo mundo separando e os homossexuais estão juntando e provando que o tendo casamento... estabilidade com e certeza. tudo. Então a gente Agora, tem a lei do... depois que o Supremo reconheceu e o Conselho Nacional de Justiça soltou essa portaria permitindo o casamento, você tem projetos de lei no Congresso Nacional para proibir. Não é? casamento? Exatamente. Nós temos projetos de lei lá para proibir, que está tramitando na Igual recentemente o maluco no queria Congresso. proibir a lei 10.948, que o Cássio acabou de falar, aqui meu no estado Deus. de São Paulo, porque não concordava com isso. Então entrou com todo um processo e tudo mais, e sorte que... Só tem uma lei e ainda assim queria Já sacar queriam fora. sacar fora essa lei. O que precisa mais? Muita Pra que- coisa precisa. O quê? Vamos Eu especificar acho que aqui. nós, Porque aqui a gente está na casa de leis, né? Eu sou uma eterna otimista. Eu acho que nós avançamos no judiciário muito. Hoje a adoção, cada vez nós temos mais decisões de adoção de casais homossexuais, Porque pode. porque pode. Tá. Nós temos tido decisões de casais de lésbicas, por exemplo, que uma dá o óvulo, outra dá o útero, enfim, casais de lésbicas que geram um filho e que as duas têm reconhecidas como mãe na certidão de casamento. Nós avançamos muito no judiciário, no executivo, né? Quase todos os estados têm um órgão para pautar as políticas públicas da população LGBT, mas nós não conseguimos avançar no legislativo. O Brasil está muito atrás de outros países. Na Argentina, por exemplo, Como é que tá? a Argentina é um país que permite a lei de identidade de gênero, onde travestis e transexuais possam adotar o nome social, o nome que ela se reconhece. Porque não tem cabimento uma transexual, você vê lá uma mulher, né? E você querer vê, chamar de uma João, mulher. porque na identidade dela está João, e ela não poder mudar isso. Só com um laudo médico, psiquiátrico, isso não tem cabimento. Não é o teu caso, Dindri. Não, eu sou uma drag. Eu tirando tudo isso, aí você sai correndo e a audiência do programa cai agora. Cai agora. Exatamente. Você tá bombando. Como você se chama? Me chamo Albert. E você é aí, Albert? Eu sou o Albert. Você não quer então, deixar de assim, ser Albert? Eu me travisto assim para ocasiões especiais, Sim. festas, eventos e tudo mais. O contrário das trans. Por isso que elas sofrem o preconceito mais velado, porque elas são mulheres 24 horas por dia e a maioria da sociedade não aceita aquilo. Então, para eles é uma afronta, uma E a agressão. mudança do nome ainda não é permitido, quer dizer, tem que entrar na justiça, Tem um que estar processo só por meio de judicial. uma decisão É uma judicial. coisa Hoje muito é só maluca que não é uma E a coisa maior muito fácil, parte né? dos juízes só aceita se tiver um laudo psiquiátrico atestando a transexualidade daquela Não pessoa. vou nem falar de mudança de sexo, então, né? A gente já Aí- tem algumas decisões, a gente já tem algumas decisões que não poucas ainda permitindo alterar o nome sem o laudo, mas são poucas ainda. Agora aqui no legislativo a gente precisa avançar. Que lei que vocês precisam que seja feita? Por exemplo, a lei Que de homofobia. criminalize a LGBTfobia. A primeira. É a primeira. É a primeira Pra que mim- precisa alguém abraçar essa causa aí, botar num papel, projeto de lei, passar de comissão em comissão e ser E é a votado. do nome social para travestis e transexuais. Essas pra são as aquelas- duas assim, Sim. mais urgentes. Gente. A gente Mas tem... uma é congresso, outra pode As ser aqui. duas são congressos. As duas são As duas congresso. são congresso. Nada pode ser Congresso. aqui em âmbito estadual. Não, a gente tem, porque essas legislações obrigatoriamente são federais. Então nós temos lá no É que Congresso porque a gente é uma Nacional... união, a gente não é uma federação, Exato. né? Se fosse federação, cada estado e a teria a sua competência, independência e a Exatamente. para poder competência. fazer. Mas o Brasil é uma união que a gente responde ao Nós governo temos um federal. problema que na Constituição a competência do Estado ela é residual. O que não é dos municípios, o que não é Da federação, da União, sobra pra cá. para os estados. Aqui a gente tem alguns projetos interessantes. Nós temos um projeto de lei eu posso citar o deputado? Pode. Do Edmir Chedi, Pode, claro, do DEM, né, segundo secretário. do DEM, que trata da questão do nome social. O projeto dele é o RG Social. O RG, que estabelece um RG para a população de travestis e transexuais, elas poderiam andar com esse RG, o que facilitaria muito, né, a nossa vida. Tem alguns outros projetos, né, Cássio? Não sei se você se recorda. A gente teve vários projetos que passaram por aqui. Então, por exemplo, teve projeto do Genase, que é o que institui o Dia do Orgulho LGBT. Nós tivemos um da Deci Brandão, que alterou a Lei 10.948 para garantir que a Secretaria da Justiça pudesse firmar parcerias e convênios
com os municípios para implementar a lei pelo interior. Nós tem esse do Edmir Chedi que está tramitando ainda, que tenta dar alguma garantia para as travestis, mulheres transexuais e homens trans. Não substitui o RG, mas seria... O RG social, seria, como o próprio exatamente. projeto diz, social, né? exato. É aquele que eu posso apresentar e ter alguma validade. E não uma ser foto minha, eu como eu discriminada. sou, com um nome que você condiza com a adotou. imagem, né? Que Exatamente. condiza com a imagem ali, que não seja... Eu estou olhando aqui, enquanto vocês falam, eu estou conferindo aqui a minha pauta. A Lei 7.716, federal, decreta que serão punidos os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Quer dizer, é muito ampla, né? Sim. É uma coisa muito grande, assim, precisa de uma lei mais específica. Aí eu tenho a 7716 de 89, que deu a prática do racismo e tipificação como crime, quer dizer, foi de 89. Mas é isso que a gente quer, que a homofobia seja inserida nessa Como legislação. é? Eu vou ler essa lei, então, aqui para É só vocês. inserir nessa legislação. Eu vou ler para vocês, então, essa legislação aqui, ó. Lei 7716 de 1989. Deu à prática do racismo a tipificação de crime inafiançável e definiu como crime, entre outras questões, quando a pessoa negra é proibida de entrar em lugares públicos ou quando alguém tenta impedir, por qualquer meio ou forma, o casamento, a convivência familiar e social em razão da cor da pele. Só mudar, né? Só mudar uma É só palavra ou outra acrescentar. aqui. Só acrescentar. É só acrescentar uma palavra ou outra aqui. Eu digo mudar para ficar uma lei específica mesmo. Pois é, mas o Senado Federal não quis e arquivou. Isso foi arquivado. Tinha esse projeto. Tinha um projeto de lei tramitando lá no Congresso. Já ele tinha passou sido passado pela Câmara dos Deputados. Quando chegou no Senado, eles apensaram a discussão da reforma do Código Civil. E aí, penal. E aí tá parado. Aí tá parado. Tá parado. E o que dá para fazer para não parar? Vontade dos Desapensar. nossos parlamentares. Vontade dos nossos parlamentares e verem que não é possível a gente ter um LGBT sendo morto por A cada crime de ódio a 27 cada horas. 27 Quer horas. dizer, a cada um Porque dia, um pouquinho, Isso é praticamente alguém deixa de ser essa pessoa. E não tem uma semana, não tem um dia que a gente não tem uma notícia. Então vamos Isso falar é agora, muito então, sério. a gente está indo para os minutinhos finais do programa, vamos falar de coisa boa. O que a gente está fazendo aí para mudar tudo isso? Você vem com a sua alegria, com a sua interatividade, com as suas cores. O que a gente está fazendo aí de movimentos que nós temos aqui, secretaria, enfim, o Família Stronger, para que a gente minimize, né? Eu sempre falo assim que o LGBT, ele é como uma fênix, né? Ele sofre, ele é vítima, é escória da humanidade, mas ele pega o mais lindo dentro de si e ressurge para mostrar para a sociedade que a gente está aí e que a gente luta com o que a gente tem de melhor, como você falou, com as nossas cores, com a nossa reverência, com a nossa alegria, e tire o preconceito do caminho que a gente vai passar com a nossa cor, nosso amor por aí, para colorir mais o mundo e espalhar mais amor pelo mundo. Mais amor pelo mundo. A gente está com alguma movimentação aí, enfim, com grupos, com movimentos, vai ter alguma passeata? O que a gente tem aí? Bom, a gente hoje, sexta-feira, nós estamos fazendo um mutirão junto com a Defensoria Pública para processos de retificação de nome e de sexo. Então a Defensoria está fazendo, acho que em torno de 50 processos que eles vão fazer com as travestis, mulheres transexuais e homens trans, e vai tudo para o Judiciário. Então nós vamos fazer um grande mutirão às 1h30 da tarde na sede da Defensoria, na Rua Boa Vista. Então, Que dia? Hoje. Hoje? 1h30. Gente, ó, dá tempo, 1h30. A gente está fazendo esse mutirão, é uma das ações. Nós temos feito campanhas de divulgação da Lei 10.948 para que as pessoas, como o Elvis disse, conheçam a lei e façam a denúncia. É importante denunciar. Se a gente tiver a denúncia, a gente pode transformar o Estado num Estado que respeite a população LGBT. Então a gente tem buscado agir dessa forma. Eu tenho aqui a informação que o projeto de lei do deputado Edmir Chedi, do DEM aqui da casa, já está tramitando na Comissão de Segurança. Muito bom. Boa notícia, né? Eu também, ó, viu? Eu também vim com uma boa notícia aqui para vocês. óbvio. Então, já está quase lá, gente, já está quase lá. A OAB, a Comissão da Diversidade Como é que da tá OAB, isso? a gente tem procurado, nós temos um termo de convênio com a Secretaria da Justiça para receber as denúncias da Lei 10.948. Temos feito campanha também de contra a homofobia, contra a transfobia. E a gente conseguiu, o ano passado, no Conselho Federal da OAB, uma iniciativa aqui, na nossa Comissão da Diversidade Sexual, nós temos uma travesti.
uma advogada travesti, e nós entramos com pedido junto ao Conselho Federal para que ela tivesse o nome social dela na carteira da OAB, e foi deferido. Então, hoje, todas as advogados e advogadas travestis e transexuais terão um nome respeitado na carteirinha da OAB, que é a carteira funcional. Então, eu acho que esse movimento das entidades de classe, junto com a sociedade civil, vem começando pelas beiradas, junto com as no entidades final ele vai afunilar e governamentais, atingir uma exatamente. Acho que é isso. Eu sou uma otimista, acho que a gente está caminhando. Não com a velocidade que nós gostaríamos, mas estamos caminhando. Estamos indo. Elvis, Cine Diversidade em Grajaú, você tem aí Família Stronger aí fazendo várias movimentações. Sim, a gente temos o Cine Diversidade no Grajaú, que é justamente você passar. Era você que era ex-pastor evangélico? Sim, já fui. Tá. Já fui pastor evangélico. Você é um ex-pastor evangélico? Sim. Tá, vamos lá. Sou um ex-pastor evangélico, né? Inclusive tentei a cura gay de tudo quanto é jeito, porque quando eu já sabia que eu era desde criança, eu já sabia o que eu era, mas da sociedade onde eu sempre vivi, que eu nasci em berço evangélico, é quase impossível para você ser um homossexual dentro da igreja evangélica, né? Então, é algo muito complicado para você. Então, você luta com você o tempo todo. Então, você fica lá, pô, mas olha aquele gatinho. Não, mas não, você não pode. Vai lá, a pomba gira, baixando, tira, isso é demônio. Para com essas ideias. E aí você passa pelo Vale do Sal, você vai em Virgília, você vai para essas reuniões dessa falsa psicóloga. Nem psicóloga ela era dentista e queria fazer a cura gay. Então você vai para tudo quanto é tipo desses negócios, não sai nada. Mas hoje você é gay, assumido. Sim, hoje e militante. eu sou gay assumido, hoje eu sou militante. E militante. É, porque isso daí não existe, né? Você é o que é e pronto. Você nasceu daquele jeito, você vai morrer daquele jeito. É nisso que eu acredito hoje em dia. Então esse negócio de você ficar se martirizando por dentro, você ficar se moendo, você ficar se matando por dentro, isso daí não dá resultado. Eu acho que é isso que um pouco que a família Strong ensina para esses jovens. Porque eles também chegam pra gente com essas dúvidas. Então quando eles vão no Cine Diversidade, quando eles vão no curso, que nem a gente vai fazer agora no dia 17 lá na Zona Norte, a gente ensinamos isso para eles, nós mostramos essa realidade para eles, que eles podem ser quem eles querem ser. E essa discussão que acontece agora dia 17 pode ir qualquer pessoa? Pode ir Como qualquer é que é pessoa. isso? Pode Onde qualquer vai pessoa. ser? Vai ser lá no condomínio Porto Seguro, lá na Zona Norte. Tá. A cada 2 meses nós fazemos em um local diferente da cidade, nas periferias, que é justamente para pegar o povo periférico para falar para eles, vocês podem ser o que vocês quiserem ser. E ponto. E ponto. E ponto, é isso tudo. Gente, super obrigada aí. Alguém quer fazer uma consideração final? Tem mais um minutinho aqui do programa. Alguém quer falar mandar um recadinho? O único recado, e o recado que eu deixo para quem está assistindo a gente, é que nós só buscamos ser felizes. E se a gente tiver o apoio da sociedade, nós não vamos ferir ninguém. A nossa ideia não é ferir, não é guerrear. A nossa ideia é poder ser feliz e resolver nossos problemas conosco mesmo. É isso que eu queria deixar como recado. Não queremos privilégios, queremos cidadania plena. E poder Porque é de andar com os direito nossos de todo companheiros, cidadão. com as nossas companheiras nas ruas, sem sermos mortos, sem apanhar, sem sermos xingados. É isso. Gente, super obrigada. Portas abertas aqui para vocês, para a gente vir discutir esse e outros temas também ligados a isso. Por favor, sintam-se à vontade sempre de voltar aqui. O programa Assembleia Debate dessa semana termina por aqui, mas na semana que vem eu volto com mais um assunto bem importante, sempre para todos nós. Gente, até lá. Tchau. Parabéns.